Oi, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódio do programa de liderança jovem. E eu sou o Léo. E eu sou a Rita. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema O Poder das Escolhas. E é isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder das escolhas, né, Léo? Isso aí. E, primeiro, eu queria dizer uma coisa importante aqui. Que tudo que a gente passa na nossa vida, tudo que a gente está passando nesse momento, é resultado das nossas escolhas. Isso consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente não percebe que a gente está escolhendo. Mas elas existem o tempo todo nas nossas vidas, né, Léo? Isso aí. Conta pra gente aquele exemplo que a gente estava conversando agora há pouco, da nossa amiga, Léo. Então, a gente estava conversando agora há pouco e hoje eu conversei com uma amiga minha e ela deu um exemplo super interessante. O exemplo foi assim, ela ia para academia, né? Ela mora longe, aí ela foi indo para academia de van e chegando lá, o que ela fez? Ela não queria treinar, né? Ela estava sem vontade de treinar. Ela pegou e sentou na cadeira. E ela sentou na cadeira e inconscientemente, que não foi uma coisa da escolha dela, mas ela não queria treinar. Então o que aconteceu? A filha dela acabou passando de van do lado dela perguntando se ela queria carona para subir para casa. Aí ela pegou e acabou aceitando e foi embora. Ou seja, ela foi já para a academia, já desde a hora que ela saiu, ela já foi pensando que, estou com uma preguiça de treinar hoje, não sei se eu queria treinar, mas ela foi para a academia mesmo assim, e chegando lá, ela ficou lá parada e pensando nisso, ela nem treinou. Ela nem chegou a treinar, ela ficou lá sentada, só pensando, esperando alguma coisa acontecer para dar um motivo aí, para confirmar essa preguiça dela. E acabou acontecendo, né? Né? Que surpresa, né? Então, isso é muito importante a gente ver isso, né? Porque, às vezes, igual, a gente falou no último programa, né? O que a gente quer, às vezes, a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas dentro da gente está acontecendo uma outra escolha, né? Às vezes você não tem percepção do que, na verdade, o que você quer é outra coisa do que você está fazendo. Ficou confuso, né? Exatamente. É aquilo de você falar uma coisa, mas por dentro você quer outra. Basicamente é isso. Então, vamos falar um pouco como nossas escolhas são feitas. Elas são feitas de 3 formas. Uma das 3, né? Ou elas podem ser feitas pelos modelos, que é igual a gente falou no episódio anterior, que é? É o costume já, é o automático seu. Ou seja, o que significa? Que é o que acontece sempre. O que acontece? Acaba gerando um costume que sempre que aquilo acontece, você acaba se deixando levar, que acaba sendo uma escolha inconsciente, né? Por exemplo, a gente quer, sei lá, na hora do banho, a gente começa a se limpar sempre da mesma forma. O que é isso? É o modelo. Às vezes a gente está pensando em alguma coisa, igual aconteceu com o exemplo que eu dei. A gente está pensando em alguma coisa, por exemplo, ela queria ir por fora, né? O exemplo que eu citei, ela queria ir por fora, ela acabou indo até a academia, foi lá, ficou esperando para treinar, por fora ela estava querendo, mas por dentro, o que ela sentia por dentro? Ela sentia que ela não queria treinar. Ela só demonstrou que ela queria, só que ela não queria. E acabou acontecendo vários fatores para que ela não treinasse. E isso é importante porque é justamente o que você estava falando. A gente falou já no programa anterior justamente sobre isso, né? São pensamentos que você tem. Muitas vezes eles criam uma imagem dentro de você e essa imagem dentro de você cria esse modelo, que são coisas que vão se repetindo. Por que aconteceu isso com ela? Né? Porque provavelmente a gente já sabe que ela ficou um tempão sem treinar e isso acontece com muita gente, né? A gente paga a academia e não vai, isso a maioria das pessoas fazem isso, né? A gente, ela está acostumada, ela já tem um modelo de não treinar, de não malhar. Então é muito mais fácil para ela, dentro dela tem uma força muito maior de não treinar do que treinar. E ela ainda tem que criar esse hábito de treinar. Né? Mas nesse caso foi uma escolha
através do modelo que não foi consciente, foi inconsciente, que levou ela a fugir da academia. Então, fala para a gente agora um pouquinho da outra escolha que é feita pelo meio, Léo. Então, aí temos a segunda forma de escolha, que é o meio escolhendo para a gente. O que é? É basicamente o aparente. Então, você já reparou quando você está na fila do banco e daí está todo mundo quietinho, só que a fila está demorando para andar. Mas está todo mundo quieto, entendeu? Aí, de repente, uma pessoa mais estressadinha, que naquele dia, sei lá, aconteceu alguma coisa que não estava feliz, não estava legal, ela começa a reclamar. Ela começa a falar, pô, mas essa fila, tal, não sei o quê. Aí, de repente, surge dentro de você aquela vontade de... Aquela cumplicidade com aquela pessoa que você quer começar a reclamar também. E daí você reclama também. Já fala, puta, é verdade. Aí o outro já começa a falar. Então, o que foi isso? Não foi você que escolheu. Isso foi uma coisa do meio, né? As pessoas começaram a levantar essa força, essa egrégora, que na verdade a gente vai falar depois. Mas elas levantaram essa vibração, esse campo vibracional, essa frequência de reclamação. E isso tomou conta de você. Então, essa é uma outra forma de escolha que também não é consciente, né? Não é uma coisa que você escolhe, né? Exatamente. O meio também é inconsciente. E o que a gente quer alcançar, o que é? São as escolhas conscientemente, né? Que a gente escolhe o que a gente quer e faz. E é isso que a gente faz na escola, né, Léo? Exatamente. Ó, a gente está aqui com a Martinha também, que acabou de chegar aqui na nossa gravação. Oi, gente, tudo bem? Então, voltando aqui, né? Sobre as escolhas conscientes, né? É justamente isso que a gente aprende muito aqui na escola, que é você ter a percepção do que você está escolhendo para você. É você ter a percepção do que você vai fazer, por exemplo, no seu dia. Você acordar e vai falar, o que eu vou fazer hoje? Pouquíssimas pessoas fazem isso, né? É difícil a gente acordar e falar, hoje meu dia vai ser assim, assim, assado. A gente não fala, a gente simplesmente levanta e vai fazendo as mesmas coisas que a gente faz todo dia. E no dia seguinte nem lembra, né? Às vezes a pessoa pergunta, o que você almoçou? Aí você fica pensando 3 horas, você fala, caramba, o que eu almocei? Nossa, é muito verdade isso, né? Acontece isso o tempo inteiro. E as pessoas acham que é normal, né? Que isso faz parte da rotina, que acha que, mas é normal não lembrar, porque eu faço isso todo dia. Mas por mais que você faça todo dia a mesma coisa, você tem que pensar, assim, se você vai fazer aquilo porque você faz todo dia, ou se você vai fazer aquilo todo dia, mas com sentimento, com amor, com prazer, e não só porque está no automático, né? Mas isso é muito difícil, né, Martinho? É. A gente sabe que isso é uma coisa bem complicada mesmo. É por isso que a gente fala muito de meditar, né? De você, porque é o único meio que você consegue se desconectar da sua mente, né? A nossa mente, ela é os nossos modelos, as coisas que a gente já viveu, que normalmente são coisas do passado que se repetem, né? Então, para a gente sair disso, a gente medita e consegue se desconectar, na verdade, da nossa mente, né? Só para vocês terem uma noção de uma escolha que a gente faz todos os dias, todas as horas, e aí que a gente acaba não percebendo, como você vai tratar alguma pessoa. Por exemplo, você acorda de manhã, você não pensa, hoje eu vou tratar minha mãe bem. Eu vou tratar meus amigos bem. Você não pensa isso, você simplesmente faz e acaba sendo uma escolha inconsciente. Às vezes a pessoa está irritada, ela chega e briga com você, e você estava de boa, mas aí você entra na vibe da outra pessoa. Entrar na vibe da outra pessoa é nada mais, nada menos do que você entrar no campo da outra pessoa. Ou seja, você não está escolhendo isso conscientemente, você simplesmente entrou no campo. Eu acho que tem uma coisa que a gente usa muito assim no vocabulário, que está muito inserido, que é a palavra vibe. Só que ninguém sabe explicar direito assim, o que significa o vibe, ou enfim. E vibe é nada mais, nada menos do que isso que a Ritinha falou, que é o campo. Só que a gente não tem consciência disso, então a gente fala vibe. Só para deixar mais claro, né? E falando um pouco, uma coisa muito importante também, que é
o semelhante contrário. Porque toda escolha, a gente gera um campo, né? Uma vibração. Nossas escolhas, elas geram um campo. E, normalmente, são 2 campos. Né? A gente chama de semelhante contrário, porque são 2 campos. A gente tem 2 colunas. Uma coluna do sim, que é a coluna que tem tudo que já deu certo na sua vida, todas as coisas que deram certo, coisas boas, e a coluna do não, que são as coisas que deram errada, falta de condição, as coisas negativas, enfim. Quando a gente fala alguma coisa, escolhe alguma coisa, tipo, eu quero um carro, né? Por exemplo, eu quero um carro. Quando você pensa, eu quero um carro, naturalmente, a hora que você pensa, eu quero um carro, você já levanta a sua coluna do não. Né? Que é a coluna de que você não tem um carro. Porque se você tivesse um carro, você não estaria querendo um carro. Entendeu? Então, isso daí a gente chama de semelhante contrário. E isso é bem complicado, né? E até porque nessa hora que você toma a decisão de que você quer, aí vem essa coisa do não, e aí isso meio que tira todo o seu chão e toda aquela sua esperança assim, de conseguir. E aquilo mesmo vai te boicotando até tirar toda a sua vontade de querer ter um carro, porque você mesmo já começa a acreditar que, nossa, mas como é que eu vou ter um carro X se, nossa, eu não tenho dinheiro, mas como é que eu vou pagar? Mas não é possível. E sei lá, ok, e aí até que você fala, tudo bem, vou ficar do jeito que eu tô mesmo, né? E mesmo porque o nosso meio é muito o contrário, né? Ele é muito, a gente eleva muito essa questão da falta de condição, né? A gente nunca acha que é possível as coisas, né? Tem uma coisa que, ano passado, eu ficava o tempo inteiro, até em todos os lugares, escrevia, deixava até na tela bloqueada do celular. O meio quer me testar, porque é isso que a Ritinha falou. O meio vai ser sempre desfavorável, porque a gente está aqui para um processo de evolução, né? Se o meio tiver tudo certo, tudo ok, você não vai evoluir, você vai ficar do jeito que você está para sempre, né? Então, por isso que acho que a gente tem que levar bastante em consideração que o meio nunca vai ser favorável para aquilo que a gente quer. Bom, então, agora a gente falou um pouquinho o que a... Mandou bem, Martinha, isso aí. E isso é muito importante, né, Léo? O que a Martinha falou agora foi um pouco sobre a falta de condição, né? O que é? O meio sempre, o aparente, sempre está mostrando pra gente que é a falta de condição. Por exemplo, o carro. Quando você pensa no carro, você já vem, igual ela disse, com todos os problemas que você não tem um carro. Por exemplo, que é muito caro, que eu não tenho nem carta e tudo isso. Mas aí o que a gente faz? O que a gente faz para conseguir ter uma escolha, fazer a escolha e para dar certo essa escolha? Para ser mais consciente da nossa escolha. Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que definir aquilo que a gente quer. Porque se a gente não definir, a gente não vai saber direito. A gente sempre fica naquele mais ou menos, e no final acaba que não escolhe nada. Então, a gente poderia falar, talvez, que a gente pode selecionar os nossos pensamentos melhor? Lembrando do nosso programa anterior, que a gente falou sobre modelos, né? Então, essa seleção dos pensamentos talvez seja muito importante, né? Porque eles vão gerar uma imagem, e essa imagem vai criar uma naturalidade dentro de você para aquilo. Concordo. Porque, aí também é uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser natural, né? Tem que acontecer naturalmente, não pode ser uma coisa forçada, porque se é forçada, você está levantando o semelhante contrário. É isso mesmo. Então, você tem que repetir essas imagens, essas coisas do que você quer. Tem que ser prazeroso, né, para você. E tornar isso natural para sua mente, né? Isso, tornar ela uma coisa... tornar uma coisa natural, né? E como vai fazer isso, né? Primeiro, você tem que ter fé no que você quer também. É uma coisa que a gente não fala muito sobre fé, mas é uma coisa importante, né? Porque é a mesma coisa da semente. A semente, ela está ali, ela é pequenininha, você olha para ela e você não dá nada, mas dentro dela
o mestre fala muito aqui na escola, É mesmo? dentro dela já tem uma árvore. Ela é uma semente de uma maçã, por exemplo, e dentro dela já tem essa árvore, né? Só que ela não sabe, a gente não está vendo. E ninguém precisa explicar para ela que ela tem condição de virar uma árvore, né? Ela Exato. simplesmente sabe que ela vai virar uma árvore e não tem o que discutir. É a mesma coisa, acho que com a gente. A gente tem condição de fazer o que a gente quer, só que o único problema é que a nossa mente acaba impedindo a gente de ficar questionando, ficar Questionamento o tempo todo, o semelhante né? contrário, né? Ela ativa o semelhante contrário. Mas isso é desde que a gente nasce, né? A gente está acostumado a questionar tudo, né? E isso dificulta muito mais. Se a gente simplesmente aceitasse, né? né? Simplesmente ser, estar vivo, né? Ser, talvez fosse muito mais fácil, né? Uhum. Então, agora vamos falar um pouco o que fazer. A prática que a gente falou um pouquinho sobre o que fazer e uma prática muito importante que a gente já vem falando em alguns programas é a prática do você se visualizar fazendo aquilo, porque isso aí já vai acostumando a sua mente e com aquilo que você escolheu. Por exemplo, você escolhe o que você quer e depois você se visualiza fazendo para que sua mente acostume e diminua esse semelhante contrário. O painel mental, né, Léo? Exatamente. Para o semelhante contrário não ficar muito forte. Porque quando o semelhante contrário está muito forte, ele sempre vai conseguir acabar com o que você quer. Não importa. Então, olhe com carinho. Comece pequeno, né? Também. Isso daí é uma coisa importante. Porque às vezes você fala, putz, eu já quero fazer uma escolha, eu quero um carro X, super, ultra, não sei o quê. Calma, sabe? Você não consegue nem escolher o que você vai comer no seu dia a dia. Sabe? Começa menos, sabe? Começa pequeno, começa percebendo o seu dia a dia, o que você vai fazer no seu dia, sabe? Se tornar presente para o que você está vivendo, né? Você tem que escolher o que você tem fé que você consegue realizar. Não adianta você querer escolher uma coisa que para você é impossível. Você tem que escolher alguma coisa que por dentro, sentindo. Mas às vezes a pessoa não tem fé, Léo. Às vezes a pessoa, ela simplesmente quer, mas ela tem que trazer isso, ela tem que visualizar, sem pretensão, justamente para tornar isso normal na vida dela. Porque se fosse normal, ela já teria. Porque se fosse uma coisa aceitável para ela já teria aquilo, né? Então, mas aí que tá, ela tem que aceitar que ela consegue realizar aquilo na vida dela. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, você quer um carro, você tem que aceitar que você consegue manifestar esse carro na sua vida antes de querer que ele apareça. Mesmo porque não é você, tudo já está pronto, né? Na verdade, tudo já está pronto. Então, bom, é isso. Esse foi o programa de hoje. Eu sei que está rápido, mas nosso tempo já esgotou e a gente falou pra caramba aqui. Aí a gente até pode continuar, acho que até um pouquinho com esses assuntos de além do painel, né? O que mais a gente pode fazer para essa aceitação? E é isso, gente. Então, até semana que vem. E qualquer coisa, gente, manda e-mail pra gente aqui, põe seu comentário aí embaixo. Gostou? Dá um like, né? Gente, sério, dá um like. Eu sempre achava chato quando eu escutava as pessoas falando, dá um like, mas é porque é muito importante. Pra gente saber, né, se tá agradando ou não. E dá a sua opinião aí, às vezes fala algum tema que você quer conversar, alguma questão que você está passando aí. Coloca aí pra gente, por favor. Curte aqui embaixo no lado esquerdo, compartilhe no lado direito. Bom, é isso. Um beijão, pessoal. Até mais. Beijo, tchau.